cumprimento a todos os irmãos, desejando a bênção e a paz do nosso Deus, a bênção de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, também da nossa querida bendita Avó Rosa, nosso Espírito Consolador. Irmão, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, por ter nós recebido um grande milagre hoje. Todos nós recebemos esse grande milagre, de nós abrir nossos olhos e contemplar essa luz divina. O nosso Pai cuidou de nós, cuidou porque Ele ama os seus filhos, e ama também as suas filhas. E todos nós viemos hoje nas reuniões com o desejo no nosso coração de alimentar, pedindo a proteção da Santa Vó do irmão Aldo de Jesus, e o nosso Pai irá nos abençoar a todos. Confie na Santa Vó, confie no irmão Aldo, não tenha dúvida no seu coração, porque todos aqueles que têm dúvida no seu coração, ele não recebe a bênção e a proteção do nosso Deus. Eu convido os irmãos para se colocar em pé, para nós dar início à nossa reunião. Mas, irmão, faça a sua oração com fé, com amor. Fala com o nosso Deus. O seu pensamento é de ver a face do nosso Pai, de falar com o nosso Deus, com a Santa Vó, lá na glória celestial. Feche os seus olhos e observe como o nosso Deus vai te abençoar, cada um de nós. Vamos assim orar. Ó bondoso e eterno Deus, nosso Pai celestial, nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome, o nome de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, de todo o poder celestial. Nessa hora, ó Deus, os teus filhos e as tuas filhas estão reunidos para prestar louvor e gratidão ao Senhor por tantas bênçãos que recebeu, pelos grandes milagres que o Senhor operou na nossa vida, de nós estar aqui reunidos para louvar e glorificar o teu santo nome, para fazer a tua vontade aqui na terra como no céu. Deus bondoso, nesse momento os teus filhos estão pedindo com fé, com amor, com muita devoção. Eles estão agradecendo o Senhor pelas bênçãos recebidas, mas também eles estão pedindo ao Senhor Primaz e à Senhora Vó, ao nosso querido Primaz, a Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, a todo o poder celestial, fazendo as suas orações, clamando com sinceridade para poder receber as bênçãos preciosas do nosso querido Deus. Deus bondoso, eu sei que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, ouvindo o nosso coração e também o nosso pedido, o pedido dos teus filhos e as tuas filhas. E nesse momento, ó Primaz querido, nós sabemos que o Senhor tem esse poder que recebeu do nosso Pai, de Jesus, e assim da Senhora Avó, juntamente com Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima, interceda diante do nosso Pai o nosso pedido. Querido Primaz, querido Deus, abre as cortinas da santidade para abençoar todos aqueles que te amam, todos aqueles que te adoram. Eles estão pedindo com fé, e o Senhor sabe a sinceridade dos seus corações, o amor que tem pela Senhora, pelo Senhor Primaz querido, e por Deus nosso Pai, por Jesus, quer fazer a tua vontade aqui na Igreja Apostólica para obedecer a Deus poderoso. Querido Deus, nesse momento também eu peço ao Senhor que abençoa aqueles que não pôde comparecer nas reuniões, mas sim está a caminho da mesma. Abençoa aqueles que não pode estar aqui, mas o seu coração está voltado para a mesma. Querida e Santa Avó, abençoa também o trabalho do coral, que preparou o hino para te oferecer à Senhora, para louvar e glorificar o teu santo nome. E assim, querida avó, nós entregamos nas tuas mãos. Nós sabemos que a Senhora está abençoando todo o trabalho da igreja, não só aqui, mas em várias filiais da tua Santa Igreja. Querida avó, querido Deus,
nós te amamos e glorificamos o Senhor, a Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima. Assim nós entregamos nas tuas mãos essa reunião. E a senhora, vó, e o Senhor primaz, nos ajuda que nós possamos sair daqui com o coração cheio de alegria e contentamento. E assim, vó, nós entregamos nas tuas mãos esse trabalho que nós estamos assim iniciando nesse momento. Amém. Igreja forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem do mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. A sua jornada vai o santo povo do Senhor, com destino à bela cidade, prometida por Deus Criador, para um povo santo e fiel. Cheio de amor, que soubesse por ele lutar, e na terra fosse o vencedor. Nós seguimos sua jornada, este santo povo do Senhor, com destino à bela cidade, prometida ao povo vencedor. Enfrentando todos os perigos, este povo segue a marchar, tão feliz, pois a Santa Rosa vai à frente sempre a lhes guiar. Quando a luta se torna difícil e a peleja dura de travar, a Rosa ordena aos seus anjos que do céu vem seu povo guardar. Nós seguimos sua jornada, este santo povo do Senhor, com destino à bela cidade, prometida ao povo vencedor.
assim tendo a grande esperança que um dia no céu vai chegar, segue o santo povo apostólico com a voz sempre a levantar. Poderosa Santa do Senhor. Tantos problemas
Amém. Que Deus seja louvado por esse hino que os irmãos acabaram de apresentar. Irmão, é um milagre. Milagre mesmo que aconteceu na igreja. Eu digo aos irmãos porque todos nós, vou dar só uns minutinhos aqui para falar. Eu tenho essa oportunidade de falar, porque também nós fazemos parte desse trabalho aqui em Duartina. Em 76, nós vinha para cá, na casa da irmã Girela. Interessante quando a nossa perua era uma perua de 1.200, nós vinhamos umas 4, 5 vezes, parava no caminho. E a irmã Girela ficava preocupada, né? Por que não vieram os irmãos lá da fazenda? Nós morávamos na fazenda, né? Aí ela ficava preocupada. Os irmãos não apareceu hoje. Mas de repente nós chegava, porque a perua era ruim, né? E nós viemos, né? E lógico, né? Até a irmã Luísa, que hoje é regente, né, irmã? A nossa irmã Luísa era criança, pequenininha, de cola ainda. E hoje aqui está regendo para a Santa Avó. Não é milagre? Então, a gente não vai contar tudo, né? Mas a gente também faz parte desse trabalho daqui de Duartina. Vai fazer 50 anos. E nós fazemos parte desse trabalho. E a Santa Avó vem cuidando. E nós viemos, irmão, para a igreja para ficar. E nós ficamos até hoje. E quantas pessoas já chamaram nós para sair da igreja? Já muitos convidaram. Sai dessa igreja. Você é uma pessoa boa. Pelo amor de Deus, eu amo a minha Santa Avó. Eu amo a minha igreja. Então, irmão, e agora a nossa igreja vai fazer 50 anos, jubileu. E já estamos arrecadando esse dinheiro para poder ajudar essa festa. Eu posso falar porque os irmãos vão fazer essa festa e os irmãos vão comparecer aqui. E os irmãos têm que estar preparados para isso. Por isso que tem que ajudar os irmãos também, né, irmão? Porque é o jubileu que vai ter uma grande festa, uma grande vitória. E nós queremos estar aqui, se Deus quiser, Santa Avó. Se eu não tiver escala, eu venho. Entendeu, irmão? Para compartilhar essa alegria dos irmãos. E vai ser uma festa muito boa. Então, já estou dando meu depoimento aqui, né, irmão? Que nem precisava falar, mas eu faço parte dessa família. O irmão parecido, entendeu? Que era o mais rico na época, né? Tinha o seu jipe lá, era o mais rico que ele tinha, né? Pode dizer assim, né? Mas todos nós somos ricos. Mas dá até risada, né? Mas é verdade. Ninguém tinha nada, né? Mas era assim, uma pessoa humilde, mas queria trabalhar para o reino do céu. E hoje nós estamos aqui falar com essa vitória da nossa igreja, não é mesmo, irmão? Então, eu tinha que falar, porque eu faço parte também dessa família, e nós crescemos aqui, aqui em Marília, né, o irmão Zé Maria também, que a esposa dele, que era lá de uma cidade, ensinou o programa Hora Milagrosa para nós. Foi com isso que nós aprendeu a crer na Santa Avó. Através dele,
nós ouvia pelo rádio, mas também nós não tinha onde, nós estávamos sem rumo. E que a Santa Avó, aí eles pregaram, a mãe dele falou, a Santa Avó do irmão Aldo, né? Então aí nós começou. E assim, estamos até hoje, graças a Santa Avó, divulgando o nome dessa Santa Poderosa. É um milagre, irmão. Então, irmão, agora tem um recado aqui do irmão Aldo, e a gente fica tão assim, sem fôlego, né, para falar, porque cantar esse hino, um milagre, tira o fôlego da gente, né, irmão? Um hino lindo, né? Belo, todos os hinos são belos, mas tem hino que tira o fôlego da gente. E a irmã Heloísa escolheu esse hino que eu ia falar sobre o jubileu e falando dos milagres, e deu certo, né? Assim, o irmão Aldo colocou no boletim dessa semana, o boletim dessa semana veio falando a mensagem do irmão Aldo, no dia de março de 2011, onde diz assim, em um dos salmos do rei Davi, expressa o profundo respeito que dominava ao se dirigir ao templo do Senhor, afirmando, guarda os teus pés quando entrarem na casa do Senhor. Esse ensinamento nos lembra que, ao se aproximarmos da presença de Deus, devemos fazê-la com reverência no coração contrito. Seguindo esse exemplo, eu, irmão Aldo, insisto ao pedido de respeito à nossa reunião. Infelizmente, ainda percebo que alguns irmãos se distraem em conversa, risos e no celular, o assunto que nada tem a ver com a obra da igreja. Então as pessoas vêm na igreja, fica com o celular ligado, mandando mensagem, até mesmo faz a apresentação do coral e pega o seu instrumento, coloca no estojo e vai embora. Não está nem aí com as reuniões, não está nem aí com a mensagem, se vai cantar hino ou mais ou não. Entendeu, irmão? Tudo isso é falta de consideração. Então, onde esteja, Jesus disse assim, onde esteja 2 ou 3 pessoas falando em meu nome, eu estarei lá no meio deles. Se o próprio Senhor está presente, como não demonstrar reverência e atenção? Digo-lhe que a ausência de respeito em nossas reuniões, inclusive diante da coisa sagrada, uma grande falta de amor e de temor a Deus. O Mestre nos advertiu, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honrar a Deus exige não apenas palavra, mas atitude, respeito e devoção. Por isso falo especialmente aos que ainda não meditaram sobre esse pedido e não se esforçam para obedecer. Respeitem nossas reuniões, evite conversa durante as mensagens em toda o transcorrer das reuniões. Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. Esse amor se manifesta também na disciplina e na atenção no silêncio reverente durante a transcorrer das reuniões. Como primário da igreja, espero contar com a colaboração de todo o povo apostólico. Peço a todo instantemente que obedeça esse pedido feito em nome da Santa Rosa
de Jesus nosso Senhor. Desde já agradeço ao que atenderem, pois sei que a respeito, a reverência abrirão caminho para que o Espírito Santo nos santifique e fortalece cada vez mais. Entendeu, irmão? Não, esse boletim vem para todas as filiais, mas eu digo aos irmãos que tem lugar, irmão, que os irmãos, eu vejo, eu fui lá nessa filial, aí eu falei para o irmão, irmão, no final da reunião eu quero um hino. Aí ele falou, irmão, agora tem que segurar. Graças a Santa Avó, comigo não aconteceu isso, mas tem pastor que reclama, nossa, os irmãos vão embora, fica só os membros. Então, irmão, tem que ter respeito, tem que ter a harmonia para poder assim seguir, ajudar essa igreja. Por quê? A obrigação deles é só cantar e depois ir embora? Não, a obrigação é de estar ali no seu lugar. O coral, ele estende o tapete para o pastor, como os irmãos estenderam para mim hoje, tirando o meu fôlego aqui, né, irmão? Né? Cantando esses hinos, e tem mais hino lindo, entendeu? Quer dizer, eles estendem o tapete para ajudar o pastor. Os irmãos estão exigindo de mim que eu faça uma boa reunião, porque está prestando atenção, não é mesmo, irmão? Isso agrada a Deus, agrada a Santa Avó e também o nosso querido primaz, com a nossa reverência. E olha que o nosso irmão Aldo colocou no boletim, nesse boletim que eu vou ler para os irmãos, no boletim de 2011, onde o irmão Aldo diz assim, olha bem o que o nosso irmão Aldo pediu para nós. Mensagem do irmão Aldo no boletim de setembro de 2011. É muito bom relembrar das palavras do primado. Ele preparou essa igreja e ele disse, irmão, a igreja está preparada. Então, só faltou falar assim, espero vocês lá. Só faltou falar isso. Mas para um pingo é letra, né, irmão? Então, um pingo é letra. Então, a gente não tem que saber. O exemplo que o irmão Aldo deu para nós. Então, preparou essa igreja, ó, o caminho da salvação é essa. Não desvia nem no lado nem para o outro, mas siga os conselhos da Santa Avó, siga os meus conselhos. E ele diz assim ainda, ó, o irmão Aldo sempre falou, quem avisa, amigo é, e com Deus não se brinca. Ele muitas vezes colocou no boletim assim. E olha bem, ele disse, amados irmãos, irmã, a igreja apostólica é com grande alegria que eu, irmão Aldo, vos recordo imenso e o poder divino que reposa sobre a nossa igreja, sobre o nosso povo. O poder de Deus está sobre nós. O irmão Aldo falou para nós, através desse boletim, para os fiéis, para o povo que vive fiel a Deus, obedecendo a sua doutrina e a sua disciplina, vivemos sendo sustentado pelo infinito amor de Deus, e Pai, pela força do seu Espírito. Quem sustenta essa igreja? Quem sustenta a nossa vida? Quem cuida de nós? É o nosso Pai. Agora, por que nós vamos virar as costas para o nosso Deus? É como, vou dar uma pausa aqui, é como Jesus deu a mão para aquele cego aleijado, e no final, o que ele recebeu? Um cravo nas suas mãos. Assim também, nosso irmão Aldo deu as mãos para muitas pessoas, e depois recebeu as bênçãos, e depois virou as costas para ele. Assim foi o que ele recebeu. Mas nós, apostólicos, dedicados a essa santa igreja, nós estamos fazendo a vontade do nosso soberano Deus, contando com a proteção e o amparo do nosso Senhor Jesus e da Santa Rosa de Maria Santíssima, com a minha intercessão como profeta do Senhor.
ainda com o auxílio dos santos e anjos de Deus que amparam, guarda todos aqueles que permanecem fiéis. A Santa Avó, ela toma conta de todos nós. Ela não esquece de ninguém, de nenhum apostólico. Daí a pessoa fala assim, mas eu não recebo nada da Santa Avó. O que está acontecendo na minha vida? Então, pare e procura a falha que está acontecendo na sua vida. Faz uma análise na sua vida, porque a Santa Avó ainda não abençoou. Então, aí, a pessoa vai ver o que está faltando na sua vida. A missão de receber do nosso Pai Celestial é clara: crescer espiritualmente, desenvolver a obra e trazer muitas almas para o reino do céu. Nós temos que melhorar nosso estado espiritual para receber as bênçãos do nosso Deus. Nós temos que cuidar de nós, como eu falei para os irmãos ontem. Nós cuida do nosso carro, cuida da nossa casa, cuida do nosso jardim, e nós não cuida da nossa alma. Nós fica preocupado com as coisas terrenas, com as coisas, ou mesmo, né, irmão, fica ali preso no celular o dia todo. E isso faz mal também para a saúde, faz mal para a nossa vida espiritual. Então nós temos que crescer espiritualmente. Então, cuida de nós. Nós temos que cuidar, porque se nós não cuidar, o inimigo cuida. Não é mesmo, irmão? Ele vacila e dá a entrada para o inimigo. Então nós temos que crescer espiritualmente, desenvolver a obra e trazer muitas almas para o reino de Deus, ampliando sua presença, o seu domínio de amor aqui na terra. Contudo, para que essa missão se cumpra, é indispensável que haja união, amor, companheirismo, bondade, e boa vontade entre todos os apostólicos. A palavra de Deus ensina: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode substituir. Assim também com a igreja, sem união não há força, sem amor não há vitória. Por isso lhe afirmo, a união é a base da nossa vitória. Como nós temos essa vitória? Cada pastor, cada obreiro, cada regente, cada corista e membro da igreja apostólica possui um ministério essencial. O apóstolo São Paulo nos lembra que o corpo de Cristo é formado por muitos membros. Cada um tem a sua função. Se todos os membros do ministério apostólico trabalharem com dedicação e humildade, haverá progresso e bênção abundante. Por isso, peço trabalhar com amor, união, boa vontade e respeito fraternal. É por isso que os irmãos chegou até aqui. Construiu-se templo. Eu sei que foi uma luta, uma batalha, né, irmão? Cada salão que nós alugamos, os irmãos alugou, né, irmão? Difícil, mas venceram. Um dia nós vamos ter o nosso próprio salão. E graças a Santa Avó, a nossa irmã que doou, né? Hoje está aí a irmã Adelina, faz parte também, né? Aqui dessa obra, os irmãos trabalhou, lutou e foi vitorioso. Essa união vai permanecer até o fim. Eu creio assim, porque os irmãos já colocou em prática aquilo que tem que fazer. Vamos defender o nome da Santa Avó e do irmão Aldo. Todos, né, irmão? Todos fazer assim, ajuntar e não espalhar para a grande vitória final. E assim a nossa igreja, ela vai permanecendo fiel até o fim. E eu, irmão Aldo, dependo do amor e a bondade dos pastores
no constante esforço em ajudar, em cumprir a sua escala, com dedicação, zelo pelo povo de Deus. Também necessito da dedicação dos obreiros, regente e músico, e dos coristas, como eu acabei de falar para os irmãos, que devem servir a igreja com alegria, sem criar obstáculo ao trabalho do seu irmão, mantendo sempre amizade fraternal entre si. Do mesmo modo, precisamos da união de todos os membros e de cada família. E se a família for unida, haverá grande progresso dentre a obra. Assim, o amor florescerá aos corações, despertando a sincero desejo de ajudar uns aos outros em favor do bom e desenvolvimento do trabalho de realizarmos para Deus Pai, para os seus santos. É necessário que haja companheirismo, respeito entre todos. O Senhor Jesus nos ensinou a regra de ouro: tudo quanto queirem que um homem vos faça, assim fazeis vos também a ele. Portanto, não façamos aos nossos irmãos aquilo que não gostaríamos de receber. Devemos evitar contenda e discussão. Por isso, esta gera sentimento contrário ao amor fraternal, divide os corações, enfraquece a obra apostólica e enfraquece a obra. E o apóstolo São Paulo adverte: nada façais por contenda ou vanglória. Por isso, ele disse: seja humilde, cada um considere um outro e superior a si mesmo. Vosso propósito é unir, somar, nunca separar ou diminuir. Jesus ensinou ao seu discípulo: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos e tiverdes amor uns com o outro. Portanto, o convite que eu, irmão Aldo, vos faço a esse trabalhar com amor, boa vontade, respeito, companheirismo, servindo uns aos outros com humildade e amizade sincera. Os pastores, regente, músico, corista, vosso ministério é preciso cumpri-la com amor, zelo, responsabilidade, lembrando que o serviço ao povo é serviço ao próprio Deus. Pastores, sirva vosso ministério com lealdade. Isso o irmão Aldo está falando ao princípio da fé, da justiça. Buscai sempre salvar alma para o reino do céu. Lembrando que o bom pastor é dar a vida às ovelhas. Seja exemplo de dedicação, humildade, paciência, fidelidade, guiando o rebanho com amor e bondade. Aquele que escolherem esta minha orientação, aquele que acatarem estas minha orientação, praticarem a união e respeito, servir com amor, serão bem-sucedidos em sua realização, como está escrito: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, nosso irmão Aldo diz assim: se nós acatar as suas ordens e obedecer, ele irá ajudar ainda mais a nós desenvolver o nosso trabalho, não para se mostrar,
né, irmão? Mas sim para fazer com justiça, lealdade, com amor. O primaz de nossa igreja, desejo de todo o coração que permanecemos unidos num só espírito, movido pelo sincero desejo de ajudar uns aos outros. Somente assim nossa igreja será forte, vitoriosa e fiel à missão de receber, que recebeu do Pai Celestial. Então, assim é a vontade do nosso Deus. O que compreenderem essas palavras e acatarem os ensinos e procederem conforme lhe peço, certamente serão bem-sucedidos em sua realização, bem-aventurado em sua vida e seu ministério, pois está escrito: bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e guardam. É o ensino do irmão Aldo. Irmão, uma palavra, uma mensagem que fala ao nosso coração. E nós temos que acatar tudo aquilo que o nosso irmão Aldo falou para nós, para o bem nosso. E ele está preparando essa igreja. E o nosso irmão Aldo, de vez em quando, ele vai arrebatando alguns dos irmãos, vai levando para a sua glória, porque já está preparado. E o nosso irmão Aldo, o objetivo dele é de levar muitas almas para o nosso Deus. E aqui está ensinado na doutrina que cada um de nós tem que fazer a nossa parte, fazer aquilo que o nosso irmão Aldo ensinou. E nós temos por obrigação de ajudar essa igreja, de ajudar os irmãos. Aquele que está mais fraco na fé, nós não podemos empurrar, não. Nós temos que ajudar, fazer um trabalho bom para ajudar o sofredor. Tem pessoa que vem na igreja desanimada, irmão. Tem pessoa que fala: eu não vou mais na igreja, eu estou com tanto problema. Mas, irmão, tome cuidado. O inimigo, ele trabalha para tirar você da igreja. Olha, o convite que me fizeram para mim, irmão, eu falei, nem dei resposta. Jamais vou fazer uma coisa dessa. Irmão, ele diz assim, conversando com uma pessoa que era da igreja, e ele falou assim: irmão Zé, Zé, você é uma pessoa boa, sai dessa igreja. O pessoal diz assim: afastai de mim tu que praticou iniquidade. Jamais. Eu estou até aqui hoje, agora eu já fiz tanto trabalho pela igreja, agora eu vou largar, deixar de cumprir esse trabalho? Jamais, irmão. E assim as pessoas fazem o convite para vocês, de um modo ou de outro. Talvez a pessoa nem está ali pensando, aí a pessoa vem, é um vizinho, é um parente, é um amigo de trabalho. Tome cuidado, irmão. Tome cuidado, com o inimigo está solto aí. Ele quer tirar das pessoas a paz. Depois que tirar, acabou, não quero saber. Não, eu tirei, saiu, você saiu porque quis. Não é assim que fala? Então, irmão, cuidado. A nossa fé é um tesouro para nós. É um tesouro. E o inimigo quer roubar esse tesouro nosso. Jamais nós vamos perder esse tesouro. Irmão, que a Santa Avó abençoe a todos. Mas cuida. Se cuida, irmão. Como eu falei, vou repetir novamente. Se nós cuidamos do nosso carro, cuida do nossa casa, do nosso jardim, e nós temos que cuidar da nossa alma. Porque o inimigo, ele quer, o que mais ele quer é tirar nós para a condenação, junto com ele. E isso nós não queremos. Então, jamais a Santa Avó está lutando em nosso favor,
enviando seus anjos para nos proteger, para guardar. Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. E assim, dá as mãos para nossos primados. Não solta das mãos de Jesus e também do nosso querido primado. Mas, irmão, mas antes de encerrar, nós vamos cantar, nós vamos ouvir pelo coral mais um hino, mas eu quero dizer aos irmãos, os irmãos trabalhem em favor do reino do céu, que essa igreja, ela chegou até aqui porque foi o esforço dos irmãos, e continua com esse esforço, que nesse jubileu, que os irmãos vai completar agora em março, né, irmão? Dia 14 de março, né, irmão? É 14 e 15? Ó, 2 dias de festa. Então os irmãos já estão preparando aí alguma coisa para oferecer aos irmãos. E vai ter muita gente. Eu tenho certeza que os irmãos vão vir aqui, vai compartilhar com a alegria dos irmãos. E nós queremos estar aqui para compartilhar com essa festa. Uma vitória da Santa Vó, porque em 76 foi iniciado uma vez por mês, né, irmão? Ó, uma vez por mês. E, de repente, foi todos os domingos. Depois, era na quarta-feira, aliás. Era numa quarta-feira. E depois, hoje nós temos quarta-feira a reunião de oração. E não esqueça que no próximo quarta-feira vai ter reunião de oração aqui também. Olha bem, como a igreja veio crescendo. Eu só vou dar uns detalhes só, né, irmão? Aí, de repente, era só no domingo. De repente, eu me lembro que até falei, irmão, por que você não faz reunião sábado e domingo? Aí, ó, sábado e domingo. Foi crescendo. É vitória da Santa Vó. Um milagre foi acontecendo. E os irmãos não perceberam. Cada reunião é uma vitória. Cada reunião é a bênção da Santa Vó que está derramando ali. A mão divina está sobre nós aqui, ampliando o trabalho dessa igreja. E cada dia mais. E eu espero que os irmãos façam uma boa festa para agradecer a Santa Vó, para agradecer o nosso Pai. Uma vitória que os irmãos conquistou e a Santa Vó também conquistou. E agora nós vamos ouvir o hino que os irmãos prepararam para oferecer a nosso Deus. 433. Dívida, né? Dívida de amor. Esse mesmo, irmão? Dívida de amor.
Amém. Que Deus seja louvado por esse hino que os irmãos acabaram de apresentar ao nosso Deus. Isso nos alenta ao nosso coração, né, irmão? Uma felicidade, uma alegria que o povo apostólico sente, né, de ouvir os hinos. Então, irmão, que esse hino fique durante essa semana no seu coração, o amor pela Santa Avó. E lembre bem que na quarta-feira terá a reunião de oração. É de muita importância, irmão, essa reunião de oração. Aquele que puder, venha, se esforce para fazer a vontade do nosso Deus e também pedir, fazer a sua oração. É de muito valor essa reunião de oração na quarta-feira. E também os irmãos estão convidados para, em março, né, irmão? Para esta festa que será realizada aqui no Jubileu em Duartina, aqui da Igreja Apostólica, né? É uma grande vitória, irmão. Que a Santa Avó abençoe todos os irmãos, que vai dar certo esta festa. Temos certeza que a Santa Avó já tomou providência para poder ajudar os irmãos, já está ajudando, e será uma grande vitória para todos nós e para a Santa Avó também. Eu convido os irmãos para se colocar em pé para nós encerrar a nossa reunião. Muito obrigado mesmo pela participação dos hinos que os irmãos apresentou. É um hino tão belo. Continua assim, com este amor, com este carinho, e cada vez mais a Santa Avó vai abençoar todos nós. Se nós se apegar com a Santa Avó, ela vai nos ajudar ainda mais. Vamos assim orar. Ó bondoso e eterno Deus, nosso Pai Celestial, nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor Deus por essa oportunidade de estar aqui reunido para prestar louvor e gratidão ao Senhor, ouvindo esses hinos e glorificando ao Senhor, glorificando a Senhora Avó, a Jesus e a todo o poder celestial, juntamente com o nosso querido irmão Aldo, pôde assim nos ajudar com essas simples reuniões, mas, primaz querido, com fé, com amor. O Senhor sabe o amor que eu tenho pelo Senhor, pela bondade que a Senhora tem nos ajudado, Santa Avó, e também o Senhor, primaz querido, de ajudar todos nós. Os teus filhos e as tuas filhas estão fazendo as suas orações, clamando com sinceridade, com muito amor, com muita paz, e também pedindo ao Senhor que dá entendimento, dá sabedoria, dá paz, dá amor aos corações. E assim, querido primaz, os teus filhos e as tuas filhas estão fazendo a sua oração, pedindo que o Senhor nos conceda esta graça e esta proteção, pedindo em nome da Senhora Avó, em nome de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, que interceda diante do nosso Pai o nosso pedido, o nosso clamor, para que o nosso Deus possa sim ouvir o clamor de teus filhos e as tuas filhas. Pai Santíssimo, abre as cortinas da santidade para abençoar, ouvindo os corações dos teus filhos e as tuas filhas, para ajudar a ele resolver os seus problemas, resolver a luta de cada dia. E muitos dos irmãos colocaram o seu pedido nessa caixinha de oração. E agora, ó Santa Avó, eu estou pedindo em teu santo nome, para poder ajudar os seus filhos e as tuas filhas a compreender e entender. Eles depositaram o seu amor, a tua lealdade, fazendo o seu pedido nessa caixinha de oração. Querida Santa Avó, a senhora sabe o que eles estão precisando da tua graça, do teu amparo, da tua proteção, para o seu viver, para os seus parentes. Muitos estão enfermos na casa de saúde, maternidade, no hospital. Querida Santa Avó, envia anjos do céu para proteger, para guardar, para afastar toda a maldade, todo o ódio, toda a vingança. Ó querida Santa Avó, eu sei que a senhora
O nosso irmão Aldo já está tomando providência para ajudar os teus filhos e as tuas filhas. E aqueles que vão retirar para as suas casas, vó. Envia anjo do céu para proteger, para guardar e livrando de todos os mal. Dá uma semana de trabalho, livrando dos perigos, das tentações e dos males. Que na próxima quarta-feira ele esteja aqui reunido para prestar louvor e gratidão à Senhora, a Deus nosso Pai, a todo o poder celestial. Por tudo nós te louvamos e agradecemos ao Senhor. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor, a Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima e a todo o poder celestial. Por tudo nós te louvamos e agradecemos. Assim nós louvamos a Deus Pai, a todo o poder celestial. Amém. A paz, Senhor, para todos, e a reunião está terminada. Muito obrigado e que a Santa Avó abençoe a todos. Amém.